Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo. Nesse canal eu ajudo portadores de hidradenite a reduzirem sua dor e suas secreções através de um protocolo anti-inflamatório. O tema do vídeo de hoje é ansiedade e estresse. O que isso tem a ver com hidradenite e também qual é a relação disso com a alimentação, com os alimentos inflamatórios, como é que essas coisas são interligadas. Meu nome é Clara Fonseca, sou nutricionista funcional e ajudo portadores de hidradenite com o meu método Hidradenite sem inflamação. Então vamos lá? Antes de mais nada, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e deixar aqui nos comentários quais os temas para os próximos vídeos que você quer assistir. Eu vou ler todos e a gente monta uma sequência maravilhosa de vídeos para tirar a dúvida de vocês. Uma coisa muito importante que, quando eu pensei nesse tema, foi uma reclamação constante dos meus pacientes com hidradeniite e das pessoas que fazem os meus cursos. As pessoas à sua volta provavelmente não entendem a sua dor e sua inflamação. Estou certa? Semana passada eu lembro de um paciente meu que virou para mim e falou assim: essa semana o meu chefe veio me perguntar se eu não estou fazendo demais para esse meu probleminha. O chefe dele acha que ele aumenta o problema, e olha que ele não falta ao trabalho não, tá. Mas ele deve fazer muita cara de dor, desconforto, principalmente porque trabalha sentado, e a hidradenite dele é nessa região da virilha, né, ali região perianal. Então, às vezes ele caminha com dificuldade, e o chefe estava achando aquilo demais. E isso é uma questão, constante que eu tenho de feedback dos meus pacientes, das minhas alunas do curso, né. Eh, Como é, na maior parte das vezes, uma doença invisível, invisível no sentido que, se você usa uma blusinha com manguinha aqui, ela e você tem na axila, as pessoas não vão ver, muitas vezes é entre os seios e as pessoas não vão ver, na região da virilha, né, bumbum, enfim. Então, acaba sendo de fato uma doença invisível. E aí as pessoas acham que vocês estão fazendo um estardalhaço maior do que deveria. Eu não sei se isso acontece com você, mas com os meus pacientes acontece demais. E isso abala vocês psicologicamente, né, porque além de toda a carga já que a hidradeniite traz, né, das dores, noites mais mal dormidas, né, as questões sociais que a gente acaba tendo esse impacto, a gente tem impacto também no nosso emocional, quando a gente é desvalorizada, pelo outro, né, e principalmente por quem está muito próximo da gente. Isso é uma coisa que constantemente, eu escuto aqui no consultório, né. E aí algumas pessoas falam assim para mim: "Ai, me estressei", às vezes até por outros motivos. "Me estressei no trabalho, briguei com o marido", enfim. Aconteceu alguma coisa de algum impacto emocional na vida desse paciente, e ele fala assim para mim: "Ai, a minha hidradenite piorou". A prova, né, tem muito paciente que ou é prova de mestrado, apresentação, né, ou é prova mesmo de concurso, e nesse período de prova as pessoas pioram muito da hidradenite, né. E a questão é por que que a gente piora da hidradenite quando a gente aumenta estresse e ansiedade? O estresse e a ansiedade, ele altera a permeabilidade do nosso intestino. Você pode imaginar o seu intestino como se fossem os dedinhos da minha mão. Aqui é onde passa a comida e aqui é dentro de você. O intestino saudável, os dedinhos são assim, juntinhos um dos outros. Quando a gente tem uma hiperpermeabilidade alterada, esses dedinhos têm microfissuras entre eles, isso não é perceptível a olho nu, e passa substâncias que não deveriam e piora. O estresse e a ansiedade colaboram para essa permeabilidade do intestino piorar, porque existem muitas diferenças químicas com os picos de estresse e ansiedade que vão impactar na nossa saúde intestinal. E com isso, passam substâncias que não deveriam passar, e essas substâncias, por exemplo, vão aumentar o bendito do TNF-alfa, que é a substância inflamatória presente na hidradenite, não a única, mas a mais presente e que vai piorar as lesões da hidradenite, né.
Então, isso é uma das questões bioquímicas que quando a gente tem picos de estresse, de ansiedade, vocês vão perceber, a hidradenite piorando, né. E uma outra coisa muito importante é que quando a gente trabalha, né, não só a parte, emocional, então eu sempre indico para os pacientes procurarem ajuda terapêutica ou terapias alternativas. A parte física também é muito importante e a parte nutricional. Então quando a gente tem esse trabalho integrativo das partes, né, a atividade física vai melhorar a microbiota intestinal, a alimentação vai melhorar a microbiota intestinal. Inclusive, a exclusão de alimentos inflamatórios vai fazer com que tenha essa menos sobrecarga nessa microbiota que já está desregulada, por a hidradenite ser uma doença crônica inflamatória que tem esse impacto. Então, a gente precisa exatamente pensar no global, né? Trabalhar a nossa mente, seja em terapias convencionais, seja em terapias alternativas, seja através de meditação, de yoga, de florais, de óleos essenciais. Trabalhar a parte física, né. "Ah, Clara, mas eu não consigo fazer atividade física". Começa devagar, um pouquinho de cada vez, né, porque isso também vai melhorar inclusive a mente, né. A atividade física tem esse poder de ajudar a gente a melhorar a nossa parte de humor, de estresse, de ansiedade, junto com a alimentação. Quando a gente exclui os alimentos inflamatórios, e coloca os alimentos anti-inflamatórios, a gente tem uma melhora muito boa. Se eu pudesse citar um deles, seria o leite e os seus derivados. Eu acho que já é um passo importantíssimo quando a gente consegue fazer a exclusão dos laticínios para melhorar, permeabilidade intestinal. Consequentemente, a gente vai fortalecer esse intestino para os impactos do estresse da nossa rotina. Porque, claro, tem esse estresse e essa ansiedade muitas vezes causada pelo não entendimento das pessoas à nossa volta. Mas existem outros estresses e outros picos de ansiedade que ao longo da nossa vida a gente acaba, passando, né, porque eu falo, é a vida acontecendo, né. Então tem algumas coisas que a gente não vai ter como controlar. Você precisa fazer a prova da sua faculdade, você precisa fazer a prova do concurso público. Tem a sua rotina de trabalho, que às vezes seu trabalho é mais estressante, enfim. Então, assim, a gente tem as coisas da nossa vida acontecendo e a gente precisa começar a aprender a lidar com isso. Mas uma outra coisa muito importante que eu vejo acontecendo aqui no consultório e no curso também com as minhas alunas, é que muitas vezes, quando a gente fala de mudança de alimentação, isso gera um estresse. E aí é nisso que eu quero agora te dar uma ajuda. Muitas vezes a gente acha que a gente vai do 0 ao 100. Aquela pessoa que não faz absolutamente nada, só come fast food e acha que do dia para a noite vai começar a comer um prato de salada feliz da vida. E a gente se frustra, a gente não vai conseguir isso. Então, mudança de padrão de alimentação, né, de estilo de vida, vem com o tempo. Então, a gente precisa amadurecer essa ideia e colocar ela em prática aos poucos. O que que acontece? Quando você vai tenta de ir do 0 ao 100, do eu não faço nada de atividade física e eu agora sou maratonista, a chance é que você não consiga manter isso a longo prazo. E os benefícios da atividade física, os benefícios da alimentação e os benefícios das terapias, elas vão vir ao longo prazo. Então a gente precisa conseguir manter essas mudanças. E aí que é a parte difícil. Então, vamos fazer o seguinte: papel e caneta na mão, pausa esse vídeo, vai buscar o papel e a caneta, porque eu vou te dar um exercício bem simples para a gente começar a desbloquear isso na nossa cabeça e colocar isso em prática. Vai lá, que eu tô aqui te esperando. E aí, já pegou? Então, vamos lá. Eu quero que você comece escrevendo, mudanças que você precisa realizar. Como assim? Claro, eu vou te dar alguns exemplos, né. Então, assim, eu quero que você escolha 3 coisas que você sabe que você não faz bem feito. Por exemplo, você é sedentária, come queijo todos os dias e faz picos de compulsão alimentar quando está sobrecarregada do trabalho. Se identificou? Eu peguei exemplos certeiros que eu escuto muito aqui no consultório e tem muitos relatos das minhas alunas.
Então tá, então agora você vai parar esse vídeo, vai pensar em 3 coisas que você se identifica e que você sabe que você podia fazer melhor e que não está fazendo. Podem ser esses seus exemplos que eu dei? Pode ser esses exemplos que eu dei. Mas se você quiser pensar em outros também, eu falei 3 para a gente começar aos pouquinhos, né, porque eu acabei de falar que quando a gente quer mudar de uma hora para outra não dá certo. Mas, se você quiser botar mais, e achar que tá tudo bem, que isso não vai piorar seu estresse e sua ansiedade, também tá tudo certo. Então você lista coisas que você precisa melhorar, que você sabe que não tá fazendo bem. Listou? Agora a gente vai para o passo 2 do exercício. Vamos pegar essas 3 coisas e vamos listar para cada uma só, tá? Vamos começar aos poucos. Então, uma mudança para cada problema que você trouxe para o seu papel, que você tem clareza e que você precisa melhorar. Então, por exemplo, cadê aqui? Para eu comer queijo toda semana. Ai, Clara, mas é muito difícil excluir leite e derivados. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente de comer queijo todos os dias da semana, a gente vai passar para comer queijo uma vez na semana. Então, esse primeiro, exemplo que eu dei, a gente vai achar uma solução para ele. Muito importante lembrar aqui que essas soluções, elas precisam ser soluções palpáveis. O que que eu quero dizer com isso? Não adianta, por exemplo, no exemplo da academia, ou no exemplo do queijo mesmo, eu como queijo todos os dias. O que que você vai fazer? Vou reduzir. Reduzir o queijo deixa o quê? Muito amplo. Então, se você come queijo no café da manhã, no lanche da tarde e no jantar, todos os dias, os 7 dias da semana, se você comer em 2 refeições, todos os dias, você já vai ter reduzido. Reduziu de 3 refeições diárias para 2 refeições diárias. Então, reduzir pode ser reduzir qualquer coisa. Se você deixar de comer um dia na semana inteira, também foi reduzir. Então, essas metas, para a gente, até para o cérebro poder entender isso, e a gente ter um comando mais assertivo, para a gente entender para onde nós estamos indo, essas métricas, esses objetivos, né, essas mudanças, elas precisam ser quantificáveis. Então, vamos reduzir queijo de todos os dias para uma vez na semana. Isso é um exemplo. Aí você vê aí o que você aguenta fazer e o que você quer colocar de meta para você. E aí, atividade física. Vamos de 0 atividades físicas, porque eu sou sedentária, para pelo menos 3 vezes na semana, uma caminhadinha de meia hora. Tá tudo certo? Maravilha. E aí, o estresse lá que você faz pico de, compulsão alimentar por conta da sobrecarga do trabalho, você vai pensar o que te relaxa. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, exercício de respiração, exercícios de meditação. Os exercícios de respiração você encontra até na internet, assim, exercício de respiração para ansiedade. Você vai ver que tem uns áudios que eles vão te dando os comandos e você vai fazendo. Você pode estabelecer uma rotina. Ao invés de fazer isso só quando tem os picos de estresse e ansiedade, você pode fazer isso diariamente para você se manter mais calma. A meditação, se você curtir meditação, também é uma rotina interessante de você incluir. Mas aí você pode fazer um banho demorado para relaxar, uma massagem. Então, aqui, por exemplo, no estresse, é muito importante que você encontre e saiba o que te faz relaxar, que não seja comer, porque isso é uma outra questão que eu vejo muito no consultório. E aí, obviamente, não é uma questão só de vocês que têm hidradenite, né? É uma questão generalizada, todo mundo tem essa tendência. A gente encontra conforto nos alimentos. Só que, obviamente, ninguém vai encontrar conforto num chuchu, né? A gente encontra conforto no brigadeiro. Então, é muito importante a gente saber outras coisas que fazem a gente feliz, outras coisas que acalmam a nossa alma, né? Então, meditação. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, vou depois dar uns exemplos de uns, pacientes meus que eu já fiz esse exercício no consultório e dentro do curso também, né. Eu gosto muito de tomar banho quando eu estou muito ansiosa ou muito estressada, preciso dar uma relaxada, uma acalmada,
eu tomo banho no escuro. Eu boto um abajur dentro do banheiro, apago todas as luzes e tomo banho lá no escurinho, né. Uma outra coisa que óleo essencial também, botar um óleo essencial de lavanda no banheiro, pingar umas gotinhas no chão do boxe, né, também é uma coisa interessante, ou botar o próprio difusor, né. Então é uma prática que eu costumo fazer, tomar banho com uma luz mais baixa, e depois desse banho, normalmente eu faço um escalda-pé e eu faço uma automassagem nos meus pés, pra desestressar, sem muita técnica, porque eu não entendo nada de massagem, então não faço nada de ponto, nada disso. Aqui o ideal é a gente simplificar e não começar a dificultar: "Ah, mas eu não sei fazer massagem, vou ter que estudar". Não, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, busque o que te acalma. Eu coloco sempre uma musiquinha mais calma, deixo inclusive a luz da casa inteira mais baixa, então tem vários abajur ao longo da minha casa, né, tipo no quarto, na sala, no banheiro, então eu deixo só eles com uma luzinha mais quentinha ligado para eu poder fazer esse relaxamento. Eu tenho alguns pacientes que se acalmam muito, por exemplo, lendo, então eles têm o hábito de, em algum momento do dia, eles pararem para ler. Assim como eu tenho hábito, alguns pacientes com hábito de meditação, que também, ajuda. E eu lembro de uma paciente que ela botava uma música para ela dançar. Então, assim, ao invés de ser, tipo, meio que para acalmar, ela se relaxava dançando na sala dela. Então ela tinha uma playlist dela, e ela colocava essas músicas para tocar, e ficava ali uma meia hora dançando para desestressar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, não esqueça de curtir, compartilhar e deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou e quais são os próximos vídeos que você gostaria de ver aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima!